Mas antes disso, eu vou com o Fernando Mollica para poder ouvir sobre essa decisão do governo norte-americano de proibir a importação de petróleo russo, se é a mais correta no momento, apesar das reações de Vladimir Putin. Mollica, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Elisa, Boris, bom dia a todos. E já que a gente estava, antes de você me perguntar, já que estava falando, o Boris levantou esse assunto fundamental, essa doideira de cancelar Dostoiévski, elementos da cultura russa, como assim cancelar? Não vamos cancelar o Strogonoff, né? Mas teve um episódio, já ali em 76, se eu não me engano, durante a ditadura aqui no Brasil, que o governo militar proibiu a transmissão de um evento, que seria a transmissão do balé Romeu e Julieta, encenado pelo Teatro Bolshoi. Então, como isso? Bolshoi, Rússia, União Soviética, comunismo, na avaliação da ditadura militar brasileira, aquela transmissão pela televisão seria uma propaganda do regime comunista e aí a televisão não pôde transmitir o balé Bolshoi. Né? Não vamos nos equiparar aos ditadores, não vamos nos equiparar àquilo que ocorreu durante um período tão triste assim da história do Brasil. Mas vamos lá, vamos falar de petróleo. Pergunte aí. Para já, vamos então trazer o petróleo aqui para o meio da conversa, para o meio de Romeu e Julieta. Deixe Romeu e Julieta ser felizes, não é? Viverem o amor deles, um amor tudo bem envolto por tragédia, mas a arte é necessária demais para a nossa saúde mental. Mollica, decisão então do governo norte-americano de proibir a importação do petróleo russo. Essa decisão, e é uma sanção absolutamente severa, é a melhor decisão, ainda mais incluindo as próprias sanções que vêm em contrapartida por parte de Putin? Bem, foi a decisão que os Estados Unidos encontraram, né, que o governo americano... É a grande questão, né? Os países ocidentais, os grandes países ocidentais, ali, essas potências, Alemanha, Estados Unidos, França, não querem entrar na guerra, não querem fazer uma guerra, não querem que essa guerra transponha os seus limites. Então fazem um outro tipo de guerra, que é uma guerra comercial, que hoje é muito fácil de ser deflagrada, com muitos problemas, claro, que gera consequências para os dois lados, dado o grau de integração entre as economias. Então, os Estados Unidos são o maior produtor de petróleo do mundo. O petróleo russo representa 8% do consumo americano. Os Estados Unidos eles economizam muito o próprio petróleo, né? Eles poderiam ser absolutamente autossuficientes, não o são, porque preferem economizar o seu petróleo. Né? Então aí importa petróleo russo, volta e meia faz uma incursão armada no Oriente Médio para garantir o seu petróleo, né? Invade países também, né? É exemplo da Rússia. Então, para os Estados Unidos, não é uma consequência, claro, porque ele tem que gastar as próprias reservas, mas não é tão grave, não abala tanto a vida americana quanto a situação de boa parte dos países europeus, né? Entre eles a Alemanha. Finlândia, que tem uma dependência absurda também do gás e também do petróleo que vem da Rússia. Então, é uma decisão americana, o Reino Unido foi ali, pegou carona, que também o Reino Unido usa muito petróleo que vem do Mar do Norte, então não é um petróleo russo na maior parte das vezes. É um jogo de xadrez, é um jogo de pressão e contra-pressão, aquela história, quem vai piscar primeiro? Quem é que vai recuar primeiro? A Ucrânia está resistindo militarmente, claro, está tendo territórios ocupados. A tendência é que a Ucrânia venha perder a guerra, mas quer desgastar a Rússia, até porque conforme você vai desgastando o inimigo, você vai conseguindo, em tese, maiores vantagens. Você vai tornando a guerra insuportável. A guerra já é insuportável para boa parte da população da Ucrânia. Boa parte da população da Ucrânia foi embora. Fala-se em 2 milhões de refugiados. Isso já é insuportável. Mas, aos poucos, a guerra também vai se tornando insuportável para a Rússia, para os cofres russos, para a população russa, que acaba sofrendo as consequências da guerra, além das mortes de soldados, de pessoas, de russos, há também a questão econômica, né? A inflação, desvalorização do rublo, agora a proibição de compra de moedas estrangeiras, um congelamento temporário da compra de moedas estrangeiras na Rússia. É esse jogo de pressões. Vamos lá, aperta aqui, vamos ver quem resiste, quem aguenta mais. Porque ninguém aguenta viver assim, ninguém aguenta viver no mundo em guerra. Então é um momento, é uma pressão. E isso, dessa forma, certamente, ao cabo disso tudo, teremos um reordenamento
dessa ordem mundial que vinha ali meio parada. Lembro lá, fim dos anos 80, aquele filósofo americano Francis Fukuyama, ao analisar o fim do Império Soviético, o fim do comunismo, ele disse que a história tinha acabado. Errou feio, a história não acaba, a história sempre continua. Estamos vendo aí, vamos ver, a gente está diante aí de um fenômeno que pode gerar aí um novo ordenamento mundial, uma nova equiparação de forças. Mas até lá, por enquanto, a gente tem que esperar o fim dessa guerra e que tomara que seja logo, né, Elisa? Tomara que seja logo. É angustiante a gente não imaginar qual é a data do fim, não é, Molica? Se é daqui a 5 dias, uma semana, um mês, um ano, isso causa angústia em todos nós e principalmente, lógico, nos ucranianos. Molica, já voltaremos a conversar.